Evangelho de João 20, do 19 ao 29. Vamos ler bastante hoje, mas eu prometo que eu vou ser bem breve, bem breve. Todos encontraram? Diz assim, ó. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhe: se eu não ouvir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles, e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me vistes, Tomé, crestes? Bem-aventurado os que não me viram e creram. Amém? Se assente, por favor. E que o Senhor, pela sua misericórdia, outra vez fale conosco. Olha só, presta atenção. Esse texto, ele conta 2 histórias paralelas. Totalmente paralelas. É a história de 2 personagens, na verdade. Um grupo de pessoas que são os discípulos, e o outro que era um discípulo apenas de forma individual, que era Tomé. Então são 2 histórias dentro do mesmo contexto: a história dos discípulos e a história de Tomé. Uma reunião apostólica, onde reuniam ali 10 discípulos do Senhor. Judas já não estava mais entre eles, e Tomé também tinha saído. Então tinham apenas dos 12, 10 discípulos reunidos. Podia se chamar de uma reunião apostólica, onde Cristo não estava presente, apenas os discípulos estavam presentes, e 10 deles discutindo os últimos ocorridos, discutindo o que tinha acabado de acontecer. Como nós começamos a ler, lá no versículo 19, chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, isso quer dizer domingo, tinha acabado de começar o domingo, e a morte de Jesus ainda estava muito fresca na cabeça de todos eles, estava muito fresca na cabeça de todos os discípulos. As horríveis cenas de tortura ainda corriam nos corredores das suas mentes, e os judeus, com muita fúria, ainda caçavam os seguidores de Cristo, e os discípulos estavam fazendo por isso reuniões de portas fechadas. Os discípulos estavam reunidos e as portas estavam fechadas, porque eles estavam com medo dos judeus, com medo do que os judeus poderiam fazer com eles, porque os judeus estavam caçando e matando todos aqueles que aceitavam Cristo, que aceitavam os ensinamentos de Cristo, porque Cristo acabara de ser morto também. Eles acabaram de matar Cristo, tinham 2 dias apenas. Estávamos iniciando o 3º dia, o domingo pela manhã. Esse domingo era o dia da ressurreição de Cristo. Esse domingo era o dia que Cristo acabara de ressurgir de dentre os mortos. Esse domingo deveria ser o dia de maior celebração, de maior entusiasmo de todos os adeptos do cristianismo. Deveria ser o dia onde as pessoas que acreditam em Cristo mais se alegrassem, porque é o dia da ressurreição, é o dia em que Cristo surgiu dos mortos, o dia em que Cristo venceu a morte, o dia em que Cristo derrotou o inferno, o dia em que Cristo ressurgiu para nos trazer vida abundante. Era esse dia, era o domingo. Só que, a despeito disso, a despeito do que aquele dia significava, simbolizava, os discípulos de Cristo não estavam felizes.
Eles não estavam comemorando. Ao invés de celebrar esse dia, os discípulos de Cristo estavam trancados, estavam acovardados, estavam com medo dos judeus. Ao invés de celebrarem o dia da ressurreição do Senhor, ao invés de celebrarem o dia em que Cristo morreu, sim, mas ressurgiu dos mortos, eles estavam trancados, estavam acovardados, estavam morrendo de medo dos judeus. O que esse texto revela? O que existe dentro do contexto desses 10 versículos que nós lemos de João capítulo 20? Uma reunião apostólica, dirigida por pessoas acovardadas e adoecidas, morrendo de medo de cumprir o propósito para o qual eles existiam. Eles estavam morrendo de medo de cumprir o propósito de Deus na vida deles, porque Deus tinha um propósito para eles. Cristo acabara de os comissionar para algo, só que eles estavam morrendo de medo de fazer algo que Cristo tinha pedido para eles fazerem. Eles estavam com medo de fazer a vontade de Cristo, estavam acovardados. Era uma reunião apostólica. Não tinha lá gente que nunca ouviu falar de Jesus. Não estavam ali reunidos pessoas, sabe, comum, seres comuns. Não, estavam ali os discípulos de Cristo, os discípulos do Senhor, fundamentando uma igreja, mas fundamentando uma igreja covarde. Eles estavam numa posição de pura covardia. Os discípulos de Cristo naquele instante representavam a igreja, e a igreja naquele instante era uma igreja covarde. Sabe que existem muitos jargões na igreja, muitos, principalmente na igreja moderna, na igreja contemporânea. Nós criamos tantos jargões que é difícil até decorar, da quantidade que tem. Mas certamente o jargão mais famoso da igreja é aquele assim: está amarrado, não é? Está amarrado, em nome de Jesus está amarrado. Quem é que nunca ouviu isso? Quem é que nunca ouviu isso pelo menos 100 vezes na sua vida? Eu vou além, quem é que nunca ouviu isso pelo menos 1000 vezes na sua vida? Está amarrado. Isso é um grande jargão da igreja moderna, da nossa igreja contemporânea. Eu chego a 2 conclusões em cima desse jargão. Eu consigo concluir 2 coisas. O primeiro, ou Satanás ele é especialista em desatar nós, ou nós não sabemos amarrar direito, ou nós não sabemos dar nó direito, porque nós falamos sempre está amarrado, mas ele continua solto, ele continua a espreita da igreja, ele continua confundindo, enganando muitas pessoas, mesmo nós, todas as vezes pronunciando que ele está amarrado. Nesse texto que nós lemos, quem está amarrado não é o inimigo. Nesse texto que nós lemos, quem está amarrado não é Satanás, mas nesse texto que nós lemos, quem está amarrado são os discípulos de Cristo. É a igreja do Senhor, reunidos de portas fechadas, com medo dos judeus, com medo daquele povo. Por outro lado, nós vemos um segundo indivíduo nesse texto. Eu disse para você que era uma história de 2 personagens. O segundo indivíduo desse texto era Tomé, conhecido como o símbolo da incredulidade no meio cristão. Você já viu alguém falando assim: olha, não seja Tomé? Quando você vai fazer alguma coisa, a pessoa logo sintetiza Tomé com uma falta de fé. Não seja Tomé, para de ser Tomé. E Tomé então se tornou o discípulo mais injustiçado de todo o contexto bíblico, porque ele foi atrelado como incrédulo, sendo que talvez ele fosse um dos discípulos mais crentes que existem na história. E todas as pessoas que chamam Tomé de incrédulo é porque verdadeiramente não conhecem o contexto bíblico, não conhecem a história de Tomé e não conhecem a palavra de Deus. Dentre inclusive os 12 discípulos, talvez o que mais me desperta admiração seja Tomé. Dentre todos eles, Jesus ele se manifesta, e naquele instante que ele se manifesta, Tomé não estava presente. Tomé não estava, Tomé faltou no culto aquele dia, ele estava doente, estava chateado, alguma coisa aconteceu, Tomé não estava, naquele dia em que Jesus apareceu para os discípulos. Quando Jesus foi embora e Tomé chegou, os discípulos entusiasmados contaram para Tomé: Tomé, você não sabe quem esteve aqui, Tomé? O mestre esteve aqui, nós vimos Jesus. Nós o vimos, Tomé, nós o vimos. Os discípulos contam para Tomé, mas Tomé se negou a acreditar. Tomé se negou a acreditar naquilo que os discípulos estavam dizendo para ele, que tinham visto o mestre. E a atitude de Tomé nesse instante de negativa não mostra a sua incredulidade, mas por outro lado, dentro de um outro ponto de vista, mostra que Tomé teve coragem em falar aquilo que ele estava sentindo.
Mostra que Tomé, sem medo daquilo que os outros pensariam sobre ele, sem medo da opinião pré-formada que os outros discípulos lhe diriam, sem medo de perder a sua reputação de discípulo, sem se sentir mal consigo mesmo, sem mentir para si mesmo e sem mentir para os outros, ele diz que ele não acreditava. E muitas vezes, nós que deveríamos aprender com Tomé isso, nós nos fantasiamos, colocamos uma máscara. Aí chega alguém para você e pergunta, fala assim: "Paz do Senhor, irmão, como está? Está tudo bem?" "Sim, oh, na bênção, aleluia, está tudo ótimo." Tudo destruído, num caos, chateado, com o coração partido, doendo. "Está tudo bem, graças a Deus." "Não, que eu aprendi que cristão não pode ficar chateado." "Está tudo bem, só vitória, viu, irmão? Só vitória. Só aleluia, aleluia, estou bem, estou bem." Tomé ele não quis colocar uma máscara, ele não quis fingir para as outras pessoas. Ele poderia inclusive perder a admiração dos discípulos, ele poderia inclusive perder os bons olhos que as outras pessoas o olhavam, mas ele decidiu ser sincero mesmo assim. "Tomé, você acredita que nós vimos Jesus?" "Não, eu não acredito." Ele poderia ter falado: "Não, puxa que legal, eu acredito." Mas em seu coração não acreditar, adiantaria alguma coisa? Não adiantaria absolutamente nada. Tomé teve coragem e não incredulidade. Ele teve coragem de dizer para as outras pessoas, para os outros discípulos, aquilo que ele estava pensando naquele momento. Ele tirou a máscara. Ele tirou a máscara que muitos de nós muitas vezes usamos. Quando as pessoas perguntam se nós estamos bem, quando as pessoas perguntam como vai você, e você diz: "Eu vou muito bem, graças a Deus, estou ótimo." Mas na verdade não tem nada bom. Na verdade as coisas estão de mal a pior. Na verdade nos sentimos perdidos, sozinhos, abandonados, largados, esquecidos, e não temos sequer coragem de fazer como Tomé: "Olha, não estou bem não estou." "Oh, não tá, não creio. Nós temos dificuldade de fazer como Tomé fez. E quando ele fez aquilo, ele fez sem medo. Porque você imagina, eu consigo conjecturar com esse texto, eu consigo imaginar qual a reação dos outros 10 discípulos. Eu consigo imaginar os discípulos olhando para Tomé e dizendo: "Quem diria, hein, Tomé? Você? Ah, não estou acreditando nisso. Você, Tomé? Puxa vida, um crente igual a você, olha, não precisa. Um crente igual a você, o inferno está cheio, viu, Tomé? Não precisa. Que tipo de cristão é você, Tomé? Ô, Tomé, levanta essa cabeça, rapaz. Você tem que acreditar, você é obrigado a acreditar. Assim você não está sendo exemplo para ninguém." Eu consigo imaginar os outros apóstolos fazendo isso com Tomé. "Ô, Tomé, você não está sendo exemplo, rapaz. Ô, Tomé, você está complicado, Tomé. Você tinha que agir de outra forma." No mesmo episódio, nós temos uma igreja acovardada e um sujeito em crise de fé, mas mesmo assim, honesto consigo mesmo, honesto com si próprio. E avaliando esse episódio, nós concluímos algumas coisas, como por exemplo, nem sempre, e pode anotar isso, nem sempre quem está junto está em comunhão. Nem sempre quem está de fora está desviado. Da mesma forma que nem sempre quem está junto está vivo, e nem sempre quem está fora está morto. Porque os discípulos estavam reunidos, os apóstolos estavam em comunhão, porém eles estavam adoecidos por um sentimento de medo, porém eles estavam acometidos e amarrados, tenebrosos, angustiados. Eles estavam juntos, mas não tinham comunhão e nem propósitos. Eles estavam próximos, mas era uma grande comunidade de frouxos. Por outro lado, Tomé estava do lado de fora. Tomé não estava junto, mas ele foi o único verdadeiro e honesto diante dos fatos. Nem sempre quem está dentro significa que realmente está dentro, e nem sempre quem está fora significa que realmente está fora. Nem sempre aquele que faz parte de uma comunidade realmente faz parte do corpo, e nem sempre aquele que está fora realmente não faz parte do corpo, porque Tomé nesse instante é o único sensato e é o único que estava fora. Os outros estavam dentro, mas eles formavam uma comunidade, mas eles formavam uma comunidade de gente frouxa, formavam uma comunidade de frouxos. Você quer saber quem é Tomé verdadeiramente? Em João capítulo 11, quando narra a ida de Jesus a Betânia, onde Lázaro morreu, Jesus estava primeiramente em Betânia pregando o evangelho, e ele anunciava a verdade veemente lá. Ele não tinha medo de falar a verdade. E em uma dessas suas ditas de verdade, ele se autoproclamou filho de Deus. Quando ele fez isso, as pessoas queriam apedrejá-lo, as pessoas queriam matá-lo. Então Jesus e os discípulos saíram dali da cidade, saíram da Judéia, foram embora.
No meio do caminho, quando eles estavam a caminho de outra cidade, Jesus recebe uma notícia de um mensageiro enviado por Marta e Maria, dizendo: Jesus, Lázaro, a quem você ama, o seu grande amigo, está enfermo e vai morrer. Aí Jesus fala assim: bom, eu estava no meio do caminho para ir para outro lugar, mas agora eu vou voltar para a Judeia. Quando Jesus decide voltar para a Judeia, os discípulos falam: mestre, o senhor é maluco. O senhor é doido, nós acabamos de sair de lá, as pessoas queriam apedrejá-lo. Nós acabamos de sair de lá, as pessoas queriam matá-lo. Nós estávamos lá até agora, nós tínhamos que tirar o senhor de lá, nós tínhamos que ocultar o senhor de lá, porque senão eles iam apedrejá-lo, eles iam matá-lo. E agora o senhor quer voltar para lá? Mas Jesus, claro, não ouviu os discípulos. Ele virou as costas e continuou caminhando segundo Judeia outra vez, porque ele ia até lá encontrar com Lázaro. Quando Jesus vira as costas e começa a caminhar, os discípulos se reúnem, fazem aquela rodinha toda, aquela reunião apostólica outra vez, e eles começam a dizer: não é possível, olha onde o mestre está indo, não é possível, ele está voltando para lá, eles serão apedrejados, e agora, e agora? Aí lá em João capítulo 11, versículo 16, Tomé toma frente. Tomé toma frente de todos os discípulos, de todos os apóstolos, e ele diz assim: Jesus está indo lá para morrer? Então vamos nós e morramos também com ele. Esse é o Tomé, na verdade. A personalidade de Tomé se define nesse ponto aqui, não no outro. Se define em João 11 e não em João 20. Vamos nós e morramos nós com ele. Tomé, naquele instante, ele não estava preocupado em ir e tirar Cristo de lá, ou salvar Cristo, ou ocultar Cristo do meio das pedradas das pessoas. Ele estava disposto a morrer por Cristo. O pensamento de Tomé nesse instante é: se Cristo morreu por mim, eu também vou morrer por ele. Eu vou entregar minha vida por ele também. Vamos com ele e morramos com ele. Esse era Tomé. Não era um incrédulo. Era esse homem que estava disposto a morrer por Cristo e, no entanto, os seus últimos minutos de vida foi fazendo missões. Ele foi um grande missionário e ele morreu com flechadas, como um grande mártir. E enquanto ele ainda respirava, ele ainda pregava a Cristo. Enquanto ele respirava, ele ainda anunciava o amor de Cristo. E somente deixou de fazer isso quando deu o seu último suspiro. Enquanto vivo, ele viveu pregando o Evangelho. E eu pergunto para você, porque são duas representações aqui: a reunião de frouxos e um homem que era tido como incrédulo. Eu pergunto para você, que tipo de igreja tem sido você? Que tipo de igreja temos sido nós? Você consegue fazer uma autoanálise, você mesmo, fazer uma análise introspectiva e falar: puxa, que tipo de igreja eu tenho sido? Que tipo de igreja sou eu? Quem sou eu dentro desse contexto? Se fechássemos a nossa igreja, pensa você no contexto geral, se fechássemos a nossa igreja, ela faria falta na vizinhança onde ela está implantada? Se nós hoje falássemos assim: não existe mais igreja bíblica missionária, vamos fechar a porta, será que a vizinhança onde ela está implantada sentiria falta da nossa igreja? Ou será que ela é uma igreja irrelevante, onde as pessoas não sentiriam falta dela? Se nós fechássemos a igreja, será que a rua onde a igreja está implantada sentiria falta da igreja? Se nós fechássemos a igreja, será que o bairro onde a igreja está implantada sentiria falta dessa igreja? Ou será que seria irrelevante? Ou será que passaria desapercebido? Ou ao contrário, as pessoas fariam uma grande festa de celebração ao Senhor para comemorar isso? Que tipo de igreja temos sido nós? Estamos sendo relevantes no local onde estamos implantados? Onde estamos plantados? Você é relevante como igreja para as pessoas do seu convívio? Ou se você sumir, se você desaparecer, se você não estiver, tanto faz, ou você é relevante? Você é relevante das pessoas que convivem com você no dia a dia, as pessoas do seu trabalho, da sua casa? Você é relevante? Qual é a relevância da nossa igreja para as pessoas que estão fora da igreja? Qual o impacto que a nossa vida tem para elas? Será que nenhum? Será que nós não temos nenhum tipo de impacto? Será que nós vivemos como estavam os apóstolos naquele instante, reunidos, mas acovardados? Juntos como uma grande comunidade, mas uma grande comunidade composta de frouxos, de pessoas que não têm coragem, de pessoas que vivem com medo, de pessoas que vivem presas dentro das suas tarefas e não têm tempo de dar a cara lá fora. Como é que nós vivemos? Será que nós somos relevantes para o contexto que nós vivemos?
Será que nós somos relevantes para a situação que nós vivemos? Será que nós somos relevantes para as pessoas que estão ao nosso lado? Será que nós somos relevantes para o bairro que nós vivemos? Será que nós somos relevantes para a rua em que nós congregamos, onde está a nossa igreja? Será que nós somos relevantes para os nossos vizinhos? Será que nós somos relevantes? Será que a nossa vida tem algum tipo de influência, algum tipo de valor? O maior dizer do Evangelho, e isso é um grande confronto de Cristo para nós, é o ide e não a inércia. Cristo implantou uma igreja para se movimentar, uma igreja para fluir, uma igreja para crescer, não uma igreja inércia. Não uma igreja que vive estagnada, parada, vive presa em si mesmo, vive de portas fechadas, vive trancafiada em si própria. Uma igreja que é templocêntrica, vive em cima dos desejos e dos trabalhos do seu próprio eu, do seu próprio templo. O ide de Jesus é o maior confronto de nós, porque nós não podemos ser inertes. Não pode haver inércia no meio do reino. Quais foram os frutos que esses apóstolos reunidos apresentaram para nós? Dentro desse texto que nós lemos. Quais foram os frutos apostólicos que eles apresentaram? O medo. Eles estavam reunidos com medo. O primeiro fruto que uma igreja inércia apresenta é o medo. E o medo, nada mais, nada menos, te impede de fazer aquilo que você deveria fazer. Eles tinham um propósito, mas por causa do medo, eles não cumpriram aquele propósito. Eles tinham uma missão, mas por causa do medo, eles não cumpririam aquela missão. Nós nos tornamos, muitas vezes, numa igreja insípida, numa igreja sem sabor, numa igreja sem relevância, numa igreja sem consistência. E muitas vezes, inclusive, nos tornamos inúteis. Essa é para mim, inclusive, isso primeiro. Muitas vezes nós nos tornamos, quando a nossa vida não serve para influenciar outras vidas, nós nos tornamos inúteis. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus, ela não é o fim das coisas. Nós não somos o fim, a bênção de Deus não é o fim. Nós somos um meio pela qual a bênção de Deus vem em nós e ela não termina em nós, mas ela continua para outras pessoas. Ela passa por nós e permanece, ela continua. Nós ficamos trancados do lado de dentro, enquanto do lado de fora da nossa igreja, do lado de fora, no nosso convívio, existem milhares de Tomés em crise. Existem milhares de Tomés que não acreditam. Existem milhares de Tomé que precisam ser relevantes e não são. Que precisam conhecer Cristo e não conhecem, que precisam da graça de Cristo que nos salvou pela sua misericórdia e não tem. E enquanto isso, enquanto os Tomés estão lá fora, nós estamos aqui dentro. Nós estamos trancados aqui dentro. Nós estamos fechados, fazemos nossas reuniões de portas fechadas, estamos trancados aqui dentro, como os apóstolos estavam trancados também. O conceito do Evangelho não é o vinde. Tem muitas pessoas que pregam isso. O conceito do Evangelho não é o vinde. O conceito do Evangelho é o ide. Ide é o conceito do Evangelho. Vinde não é o conceito do Evangelho. O conceito do Evangelho é o ide. Sabe o que me entristece muito? Quando nós fazemos um evento na igreja, nós julgamos se esse evento foi bem sucedido pela quantidade de pessoas que estiveram nele. Se nós fizermos uma festa na igreja, nós julgamos que essa festa foi bem sucedida pela quantidade de pessoas que estiveram nessa festa. Se nós fizermos um culto especial, nós julgamos esse culto como bem sucedido pela quantidade de pessoas que estiveram nesse culto, pela quantidade de pessoas que entraram nos templos, quando na verdade, na realidade, o sucesso do Evangelho não está na quantidade de pessoas que entram nos templos, mas na quantidade de pessoas que saem dos templos para servir. O sucesso do Evangelho não está na quantidade de pessoas que entram, está na quantidade de pessoas que saem, está na quantidade de pessoas que são relevantes. E nós precisamos ser relevantes para as pessoas. A nossa vida precisa ser relevante para as pessoas que estão ao nosso lado.
A nossa vida precisa ser relevante para as pessoas da nossa casa. A nossa vida precisa ser relevante para as pessoas da nossa vizinhança. A nossa vida precisa ser relevante para as pessoas desse bairro. A nossa vida precisa ser relevante para as pessoas que estão lá fora. Você já parou para pensar o que podemos fazer por essas pessoas? Você já parou para pensar o que podemos fazer por este bairro? Já parou para pensar um dia, separar um dia só para falar, o que eu posso fazer por essas pessoas, hein? Puxa, o que eu posso fazer pelo bairro onde eu moro? O que eu posso fazer pela região onde eu moro? O que é que eu posso fazer? Porque por muitas vezes nós fazemos tudo, mas fazemos tudo de portas fechadas, e ficamos trancafiados sobre quatro paredes, e sabe por quê? Pelo medo. Os discípulos estavam trancados, porque estavam com medo dos judeus, estavam com medo do que os judeus poderiam fazer com eles, estavam com medo do que os judeus poderiam fazer na vida deles. Vivemos num mundo de pessoas insatisfeitas, isso é uma verdade. Vivemos num mundo onde as pessoas são insatisfeitas. Basta você parar um minutinho para perceber entre as multidões que você vai ver pessoas reclamando do governo, você vai ver pessoas reclamando da saúde, você vai ver pessoas reclamando da educação, você vai ver pessoas reclamando dos políticos, você vai ver pessoas reclamando do trânsito. Basta você parar um segundo do lado de alguém que você vai ver alguém reclamando. Nós vivemos num mundo de pessoas insatisfeitas, e tudo que essas pessoas precisam é de Jesus. Tudo que elas precisam é de Cristo, porque quem não tem Cristo é um eterno insatisfeito. Tudo que essas pessoas precisam é conhecer Jesus, é ter Jesus, é viver com Jesus, mas nós estamos trancados, como os discípulos estavam. Aí de repente, no meio dessa história, para concluir, Jesus entra nessa reunião apostólica medonha que eles estavam fazendo. Jesus entra no meio dessa reunião e se coloca no meio deles. Outra característica de uma igreja que é templocêntrica é que ela não é cristocêntrica. Cristo não está no meio. Porque quando Jesus chega para os discípulos, Jesus vai lá e se coloca no meio, porque Jesus tem que ser o centro de tudo, ele precisa ser o centro de tudo. E essa propaganda enganosa da nossa igreja hoje, das nossas igrejas, da igreja atual, a propaganda enganosa que coloca o homem no centro, é uma propaganda totalmente antibíblica. Totalmente. Isso é humanismo e não cristianismo, onde coloca o homem no centro das coisas. Sabe aquela história de, olha, Deus tem uma bênção para você, Deus tem um milagre para você, Deus tem uma vitória para você, Deus tem não sei o que para você, Deus tem uma restituição para você, tudo é você, e nós colocamos o homem no centro. E quando Cristo interrompeu essa reunião apostólica, ele se colocou no centro. Porque esse cristianismo de humanismo, na verdade, não é um cristianismo, é um humanismo. Essa teologia, chamada teologia da prosperidade, é uma teologia anticristã. É uma teologia totalmente antibíblica. É uma teologia que não pode levar as pessoas para o céu. Vemos muitas igrejas centralizadas em si mesmas, sem saber da necessidade do seu companheiro, sem saber da necessidade do seu próximo. Você já parou para pensar, e para comigo para pensar agora, você já parou para pensar que muitas vezes a pessoa que está do teu lado, a pessoa que está na sua frente, que está atrás de você, ela tem uma necessidade gigantesca de algo, e nós não julgamos corpo, nós somos corpo de Cristo, mas muitas vezes nós não sabemos, nós nem conhecemos sequer a pessoa que está do nosso lado. Que corpo é esse? Qual é o conceito de corpo se nós não conhecemos uns aos outros? Qual o conceito de corpo se nós não ajudamos uns aos outros? Qual o conceito de corpo se nós não desabafamos uns com os outros? Qual o conceito de corpo se nós não oramos uns pelos outros? Qual o conceito de corpo se nós não estendemos as mãos uns para os outros? Muitas vezes nós sentamos do lado das pessoas, e pessoas destruídas, e nós nem sabemos que elas estão destruídas. Pessoas infelizes, e nós nem sabemos que elas estão infelizes. Pessoas desesperadas, e nós nem sabemos que elas estão desesperadas, porque nós vivemos aonde nós somos o centro. E importa que eu esteja bem, importa que eu esteja tranquilo,
Importa que as minhas contas estejam em dia. Importa que o meu sustento esteja bacana. Importa que tudo que me norteia, que me rodeia, esteja bem. E o mundo é o mundo. E eu não tenho nada a ver com o mundo. Não é esse o conceito de igreja. Não é esse o conceito que Cristo pregou quando instituiu o Evangelho. Ao invés de discípulos, nós estamos criando, na verdade, nós estamos gerando parasitas. Ao invés de discípulos na igreja, ao invés de discípulos de Cristo, nós estamos gerando parasitas, estamos gerando pessoas que se alimentam, engordam daquilo que é bom, daquilo que é de Cristo, daquilo que é do céu, daquilo que é celeste, mas não tem condição de chegar lá fora e dar esse alimento para alguém. Nós estamos gerando sanguessugas ao invés de discípulos. Estamos gerando parasitas ao invés de discípulos, queridos. Entendam, vamos entender. Nós somos um canal de bênção e não o fim da bênção. Nós somos um canal de bênção e não o fim dela. Nada do que Deus faz por mim tem que terminar em mim. Tudo que Deus faz por mim tem que vir através de mim e ir para outra pessoa. Eu não sou o fim. Eu sou um canal, eu não sou o fim. O que Deus faz por mim não pode terminar em mim. O que Deus fez por você não pode terminar em você. Tem que dar continuidade, tem que ir adiante, tem que contagiar outras pessoas. E eu concluo dizendo: quando Jesus se apresentou para eles e estragou a reunião, que Jesus acabou com a reunião que eles estavam fazendo. Jesus se apresentou, se colocou no meio deles, no lugar onde ele deveria estar, porque o evangelho tem que ser cristocêntrico, o cristianismo não é um humanismo. Jesus se colocou no meio deles, estragou a reunião e lhes deu uma ordem. E uma ordem muito bacana. Jesus falou assim, da mesma maneira que o Pai me enviou, eu também envio vocês. Vocês estão trancados, com medo, fazendo reuniões de portas fechadas, achando que a igreja é aqui dentro, achando que a igreja são 4 paredes. Eu dou uma ordem para vocês: da mesma maneira que o Pai me enviou, eu envio vocês também. Da mesma forma que eu fui enviado, vocês também agora são enviados. Da mesma maneira, da mesma sorte, com o mesmo chamado, vocês agora também são enviados. O que Deus espera de você é que você entenda o propósito dele. O propósito de Deus para você está lá em Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo. Esse é o propósito de Deus para você. Você é o sal da terra. E se você um dia já comeu comida sem sal, você sabe como é ruim. Porque o sal serve para dar sabor. E você foi chamado por Deus para dar sabor a esse mundo. Vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo. O mundo jaz em trevas, o mundo está enegrecido, porque a luz do mundo está trancada dentro de 4 paredes. Que o Senhor nos use como um farol para iluminar esse bairro que está em trevas. Que o Senhor use a sua vida como um farol para iluminar as vidas que estão em trevas, que estão tenebrosas. Que o Senhor use o testemunho da sua vida, que o Senhor use as suas poucas palavras, que o Senhor o use de alguma forma para ser um pescador de almas, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Louvado seja o teu nome, Deus. Pai, nós apresentamos a nossa vida diante do Senhor. Eu apresento os meus irmãos e a minha vida inclusive, Deus, diante do Senhor. E eu quero lhe pedir, Pai, sobre a tua misericórdia, que o Senhor nos ajude, Deus. Que o Senhor nos ajude a vivermos dentro do teu propósito. Nós acabamos de ver, Pai, uma igreja composta, não de pessoas comuns, mas uma igreja composta de discípulos, de apóstolos do Senhor, que estava trancada, com medo. Uma igreja que não estava vivendo o seu propósito principal. Uma igreja que não estava pregando o evangelho, que não estava pregando a palavra, Deus. Nós vemos essa igreja, Pai, e nós não queremos ser essa igreja. Nós queremos ser diferente. Nós queremos fazer a diferença. Nós queremos viver a diferença. Nós queremos ter a diferença do Senhor em nós, Pai. Então, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir, Deus, com o teu Espírito Santo, desperta, Senhor, a nossa vida. Desperta, Senhor, a nossa igreja, para nós sermos de fato igreja, para nós entendermos, ó Deus, que ser igreja não é aqui dentro, que aqui dentro é fácil ser igreja, é fácil ser cristão, é fácil falar do evangelho, ter um microfone nas mãos e falar para aqueles que querem ouvir é fácil. Nós precisamos ser igreja lá fora, nós precisamos testemunhar, nós precisamos falar, nós precisamos aconselhar, nós precisamos brilhar lá fora, Deus. Nós precisamos ser a luz do mundo, nós precisamos ser o sal da terra, nós precisamos dar sabor para esta terra, Senhor.
Pai, quando nós ouvimos as pessoas se lamentando, as pessoas se lamentando de um governo corrupto, as pessoas se lamentando da falta de educação, da falta de moradia, as pessoas se lamentando da falta de humanidade, de humanismo, Senhor, deste planeta, eu não consigo responsabilizar outra pessoa, senão a igreja. Nós somos o responsável, Deus, por isso, porque o Senhor entregou nas nossas mãos o poder de mudar o mundo, e nós estamos aqui dentro, Pai, quietos. Estamos aqui dentro muitas vezes como parasitas, estamos inertes, Senhor, muitas vezes estamos parados, quando o mundo lá fora está sendo destruído diante dos nossos olhos, e nós muitas vezes não tomamos nenhum tipo de atitude, nenhum tipo de postura. Tem misericórdia, Senhor, de nós, e em nome de Jesus, Deus, eu quero lhe pedir que o Senhor, pela sua misericórdia, faça de nós pescadores de almas. Que o Senhor nos ajude, Deus, a levarmos transformação aonde estivermos. Que o Senhor coloque em nós o perfume de Cristo, em nome de Jesus. Quando nós chegarmos, meu Deus, em algum lugar, seja qual for, no trabalho, seja na escola, em casa, aonde chegarmos, que as pessoas possam olhar e falar: olha, o clima mudou quando você chegou, a atmosfera do lugar é outra desde quando você chegou. As suas palavras são confortantes, as suas palavras são sábias, as suas palavras são bem colocadas. Que as pessoas possam ver essa diferença em nós, Deus, em nome de Jesus, porque a tua palavra diz que outra vez vereis a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve e aquele que não serve, e nós servimos e queremos ser diferentes, Deus. Então muda-nos, Pai, muda-nos, coloca em nós o perfume de Cristo, coloca, Senhor, no caminho dessas pessoas, Pai, coloca no meu caminho, no nosso caminho, coloca, Senhor, pessoas que precisam receber a palavra do teu Evangelho, pessoas que precisam ouvir falar de Cristo. Coloca essas pessoas no nosso caminho, Deus. Coloca, Senhor, porque tem muita gente lá fora em depressão, Pai. Tem muita gente lá fora morrendo nos seus pecados. Tem muita gente lá fora cansada, muita gente cansada de viver, cansada de existir, pensando que não tem saída, e nós conhecemos a saída, Pai. Pessoas lá fora pensando que não tem mais solução, e nós conhecemos a solução. Pessoas lá fora pensando que não tem mais forma, e nós conhecemos a forma. Pessoas lá fora pensando que não existe amor, que não existe alegria, e nós conhecemos o amor e conhecemos a verdadeira fonte de alegria. Coloca essas pessoas no nosso caminho, Deus. Coloca essas pessoas no nosso caminho para nós pregarmos o teu Evangelho. Muitas vezes, Senhor, pregarmos o teu Evangelho até mesmo sem palavras, pregarmos com o nosso testemunho, pregarmos com a nossa vida, pregarmos, Senhor, a tua palavra em nome de Jesus. Faça, Senhor, dos meus irmãos pescadores de almas, Pai. Ajuda-nos a ganhar o nosso bairro para Cristo. Dai-nos, Senhor, este bairro. Dai-nos, Senhor, este bairro. Coloca, Senhor, este bairro nas nossas mãos. Ajuda-nos, Senhor, a expandir o teu reino. Ajuda-nos, Senhor, a expandir a tua verdade, a tua vontade, o teu querer, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos isso. Ajuda-nos, Pai, a levar o teu Evangelho aonde formos, sobre os quatro cantos desta terra, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Deus. Como o Senhor disse para os discípulos, o Senhor está dizendo para nós hoje, eu creio. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E a tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, porque nós sabemos que sem o poder do Espírito Santo nós não fazemos nada disso. Sem o poder do Espírito Santo nós não pregamos, nós não influenciamos, nós não dizemos, nós não pregamos, nós não falamos nada, Pai, mas nós queremos o poder do teu Espírito. Então eu quero lhe pedir, Espírito Santo, habita, Senhor, sobre cada vida, habita, Senhor, sobre cada coração, habita, Senhor, sobre os meus irmãos, habita, Senhor, sobre a nossa vida nesse instante. Faça morada, Senhor, em nós, que o teu Espírito possa nos encher, Senhor, nessa noite de hoje, que sejamos cheios do teu Espírito, cheios do teu Espírito, cheios da tua alegria, cheios da tua paz, cheios da tua virtude, cheios da tua graça, cheios, Senhor, do teu perfume, em nome de Jesus, porque nós vamos, e como vamos, Deus, influenciar todo este mundo, ganhar todo este bairro para Cristo. Este bairro será de Cristo, e o Senhor vai usar a nossa vida para isso, Deus. Pai, em nome de Jesus, eu coloco nas mãos do Senhor o culto que nós teremos domingo, um culto evangelístico, Pai, o culto do ID,
Deus. Oh, Senhor, durante tanto tempo nós ficamos no vinde, agora nós estamos no ide, Pai. Nós estamos no teu propósito, Senhor. Que o Senhor use essas pessoas para convidar, para chamar, para arrebanhar pessoas, em nome de Jesus. Não uma, nem duas, mas dezenas, Senhor. Que o Senhor use a nossa vida para arrebanhar dezenas de almas para Cristo, para trazer dezenas de pessoas, em nome de Jesus. Que o Senhor nos use, Deus. Que o Senhor coloque palavras nos nossos lábios. Que o Senhor coloque amor e fervor no nosso coração. Que o Senhor coloque sabedoria na nossa mente. E nós vamos pregar, nós vamos pescar almas para o Senhor, em nome de Jesus. Eu creio, Deus. Eu creio que no domingo, Pai, neste domingo, nós vamos ganhar almas para o Senhor, no nome de Jesus, para a glória de Jesus, para o louvor de Jesus. Abençoa, Senhor, os meus irmãos poderosamente. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui, Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por este culto. Te agradecemos, Senhor, pelos louvores que nós cantamos ao Senhor. Te agradecemos pela tua palavra que foi ministrada para os nossos corações. Te agradecemos, Senhor, pela tua grandeza e pela multidão das tuas misericórdias. Nós lhe agradecemos muito, Deus, e queremos lhe pedir, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor guarde cada um dos meus irmãos. Guarda, Senhor, a vida de cada um deles. Guarde debaixo das tuas asas. Protege, Senhor, livra em nome de Jesus. Dê, Senhor, a nós um excelente final de semana, uma sexta-feira galardoada, um sábado bendito pelo Senhor, um domingo cheio da tua presença, Pai, porque no domingo nós vamos trazer pessoas, nós vamos ganhar almas. Que o Senhor na sexta-feira nos use, que o Senhor no sábado nos use, que o Senhor no domingo nos use, em nome de Jesus, Pai. Nos use, usa a nossa vida com autoridade, usa a nossa vida com poder, com a ousadia do Espírito, em nome de Jesus. Usa-nos, nós nos colocamos nas suas mãos, Deus. Usa-nos, usa os meus irmãos, Pai. Domingo às 18h30 nós estaremos de volta, Deus. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos purifique, que a tua palavra, Senhor, ministrada a nós, possa fazer diferença na nossa vida, e que possamos sair daqui hoje para sermos relevantes lá fora, que possamos sair daqui hoje para vivermos uma vida relevante, que a nossa vida sirva para influenciar outras vidas, em nome de Jesus. Que a nossa vida sirva para salvar outras vidas, em nome de Jesus. Deus, é o nosso desejo, é o que eu te peço, Senhor, com todo o meu coração, e eu lhe agradeço muito, no nome santo de Jesus. Louvado seja o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluias, Deus. Graças te damos, Pai. Louvado seja o Senhor. E que a graça do nosso único e suficiente Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja e permaneça sobre a nossa vida, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém